de Apocalipse no capítulo 1. E nós vamos entrar na primeira sessão, que é do capítulo 1 ao capítulo de número 3, quando João tem a revelação do Senhor Jesus. Apocalipse não é o livro de João, da revelação de João. Apocalipse é o livro da revelação do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, a João. E ele faz nesta primeira sessão, nestes primeiros 3 capítulos, a revelação sobre as 7 estrelas e 7 candeeiros. E manifesta ali que de verdade o Senhor Jesus tem o controle da história. Ele tem o controle da sua igreja. A sua igreja está aqui, na palma da sua mão. Ele escreve então esta história e dirige os seus líderes. Aqui a primeira interpretação que nós encontramos no capítulo 1, a partir do versículo de número 13, nos diz o seguinte. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés reluziam como um metal quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Queridos, aqui nós temos, como falamos pela escola histórica, alguns símbolos importantíssimos para nós. Símbolos importantíssimos. Aqui há uma dúvida: será que o cabelo de Jesus é branco mesmo? E aí a gente, claro, já teve várias pessoas que tiveram a oportunidade de ver o Senhor Jesus já glorificado, e aí entram em xeque, porque o cabelo dele não era branco. E aí eu tenho uma clareza em relação a isso. João, ele vai dizer que o Senhor era algo iluminado. Várias passagens do Apocalipse mostra o Deus debaixo de forte luz, que os olhos ficam ofuscados. Era como o sol do meio-dia. Esta foi a visão de Paulo a caminho de Damasco, não lembra? Parecia a luz mais forte do que o sol quando estava a pique. E o fato é que quando algo é muito iluminado, uma luz muito forte, o que nós enxergamos é a clareza. Lá na nossa IBAN Filgueiras, tem uma luz que fica em cima do púlpito. Meus cabelos já são brancos, mas quando eu fico debaixo daquela luz, tiro uma foto, meus cabelos estão mais alvos do que a neve. Está ficando, mas ainda não ficou, né, Wade? Está ficando. E é isso que eu quero que vocês entendam. Os cabelos, a aparência, o rosto do Senhor Jesus, ele resplandecia nesta visão que João teve, de uma forma tão gloriosa, porque ele estava com o corpo ali glorificado. E esta visão que João tem é de alguém humano que foi transportado para a presença de Deus e estava vendo a glória de Deus. João, ele vê o trono de Deus, queridos. São poucos os personagens ou as personagens da Bíblia que têm esta visão do trono de Deus, da pessoa de Deus.
E todos que veem não conseguem enxergar. Por quê? Veem, não enxergam. Por quê? Por conta da luz que resplandece a glória de Deus. E o Senhor Jesus, Ele está então com esta presença gloriosa diante de João. Os seus olhos são como uma chama de fogo, os seus pés são reluzentes. Essa aparência gloriosa do Senhor Jesus é exposta diante de um olhar humano, limitado. João, por mais santificado que estava, provavelmente ali na ilha de Patmos, fazendo mais do que 30 dias de jejum, queridos. Queridos, quando nós intensificamos a nossa busca do Senhor, a manifestação, as experiências que temos diante de Deus, elas saem da caixinha. E as nossas vidas são impactadas por estas experiências. E aí ele continua dizendo, olha, ele tinha em sua mão 7 estrelas, versículo de número 16. Na sua mão direita, e aqui você precisa entender que mão direita é mão de poder, é mão de autoridade. Na sua mão estava 7 estrelas. O que são essas estrelas? É o assunto de hoje, da sessão de hoje. As 7 estrelas e os 7 candelabros. O que são essas 7 estrelas? Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 17, vai nos dizer assim: assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Como eu falei, João estava na sua condição ainda humana, tendo visões gloriosas de Deus. Para ele, a sentença era de morte em ver a glória de Deus. Por isso ele cai. Essa experiência magnífica acontece também com Daniel, com Ezequiel, de ver a glória de Deus e se prostrar, cair em terra. Só que na experiência de João, ele diz que então ele colocou a sua mão direita. Mão direita é o quê? Poder e autoridade. Colocou sobre mim e disse: não tenhas medo. Provavelmente esta voz era muito conhecida a João, porque por muitas vezes o Senhor Jesus, na sua caminhada, ele dizia para os seus discípulos: olha, eu sei que a experiência que vocês estão passando é tremenda, mas não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o Aleph, eu sou o Tav. Eu já tratei sobre o Alfa e o Ômega. O Aleph e o Tav são letras do grego e do hebraico. Esse Aleph, Tav, outro dia eu vou mostrar para vocês a minha Bíblia hebraica, que é uma conjugação, uma expressão que para os entendidos do idioma dizem: não, isso não tem valor, não tem significado, tradução, Aleph, Tav, mas já desde o princípio, lá no Bereshit, esse Aleph, Tav aparece. E aí não significa nada, só leia et, né, que pronuncia Aleph, Tav, et, mas sem significado. Não, tem significado sim. É o Senhor Jesus, agora, lá no Tav, lá no fim, falando que, eu estava no princípio e eu estarei no final. Aleluia. Eu sou o que vive, estive morto. Lá no princípio de tudo ele estava morto, mas eis que eu estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves
da morte e do inferno. Porquanto escreve sobre tudo o que tens visto. Então é ordem do Senhor Jesus para João: escreva. Tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. E aqui é a explicação sobre quem são as estrelas. E o Senhor Jesus já explica: olha, o mistério das estrelas, as 7 estrelas que viste na minha mão, e dos 7 candelabros de ouro, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aqui, queridos, entra uma interpretação muito importante para nós. Porque muitas linhas teológicas apontam que as 7 igrejas representam, como na posição dispensacionalista, de que são as fases da igreja durante a sua história. As 7 igrejas são representações das igrejas que vão acontecendo durante a história até o final. Essa é uma linha. Só que, na verdade, o número 7 no Apocalipse, ele representa a plenitude, a forma completa para a revelação, para a perfeição. E toda vez que nós vamos ver esta expressão 7, nós vamos precisar ligar o que o Senhor Jesus deseja nos mostrar, como que aquilo que Ele está fazendo, está construindo, está escrevendo de uma forma completa. Por isso que no paralelismo progressivo são 7 fases que vão acontecendo de forma concomitante, de forma paralela, e que vamos alcançando com mais profundidade à medida que nos mergulhamos na presença do Senhor, na compreensão de tudo quanto Ele tem nos revelado de forma plena. Queridos, a Bíblia para nós é suficiente. A revelação que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, está aqui neste livro. Paulo, uma vez, ele exorta a igreja dizendo: olha, se alguém vier com outro evangelho, tentando apresentar uma nova revelação, se não tiver dentro daqui, deste livro, do que o Senhor estabeleceu como pleno, cuidado. Se o pastor Anderson aparece aqui com umas teorias, umas inovações, umas fora do que a Bíblia nos apresenta, cuidado com o pastor Anderson. Nós precisamos estar focados no que Deus nos revela. E esta forma de Deus se revelar de forma plena à sua igreja, preparando a sua igreja, consolando a sua igreja, desde lá no início, desde o início e até o final, Ele está no controle, está na sua mão direita. Ele está passeando entre os candelabros, menorá, que é a representação das igrejas. E Ele tem nas suas mãos a autoridade e o poder sobre as estrelas. E quem são as estrelas, pastor? Aqui, queridos, é algo maravilhoso que Deus tem falado muito ao meu coração, porque quando nós lemos a partir do capítulo 2, o capítulo 2, o capítulo 3 sobre as igrejas, a gente foca nas igrejas, né? Mas vocês todos leram o Apocalipse todo? Amém? Glória a Deus. Vocês perceberam que sempre no início da carta, o Senhor Jesus fala ao anjo da igreja? E ninguém valoriza o que ele revela ao anjo. Só valoriza o que ele fala diretamente para a igreja. E o anjo, se está aqui, como por exemplo, carta
A igreja em Éfeso é o título das nossas Bíblias. Lembrem-se de uma coisa, queridos. Esses títulos e subtítulos, eles não existem na Bíblia original. Nas Sagradas Escrituras, aqui em especial no grego, e nem também no hebraico. Essas foram formas didáticas que os tradutores cá algumas informações daquele bloco, mas algumas vezes atrapalha. E o que nós temos aqui? Carta à igreja em Éfeso. Só que não é só a igreja em Éfeso, ou as 7 igrejas. São para os anjos. E aqui eu tenho uma interpretação de que esses anjos são os líderes da igreja. Muitos gostam até de dizer, o anjo da igreja é o pastor, não é assim? Já ouviram isso? O anjo da igreja é o líder, ou os líderes que Deus tem colocado à frente da sua igreja. E estes líderes, estas estrelas, eles não têm autoridade própria. Eles estão na mão direita do Senhor Jesus, que tem autoridade sobre suas vidas, seus ministérios. E estes, por sua vez, têm uma responsabilidade acima do rebanho, que prestarão contas no dia do juízo. Os líderes da igreja, o que fazem com esta igreja? A condução que dão a esta igreja, que não é deles, é do Senhor Jesus, que pagou o preço de sangue por ela. Ele a conquistou. A noiva é do Senhor Jesus, não é da estrela, não é do líder. E este líder, ele prestará contas. Por isso que a primeira palavra que o Senhor Jesus dá é para os anjos. Olha, ao anjo da igreja, escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Capítulo 2, versículo 1. E anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. O Senhor Jesus está falando ao anjo, não está falando à igreja. E aí depois, este cuidado, este tratamento é extensivo à igreja. E aqui entra algo muito sério, porque alguns dizem assim, a igreja é a cara do pastor. Já ouviram essa expressão? Infelizmente, por vezes isso é verdade. Por quê? Porque o pastor, ele é o referencial da igreja. Alguns pastores, quando eu trato sobre esse assunto, dizem assim, não, mas eu não pedi para ser referencial, eu não quero ser referencial. Querido, você não tem escolha. Você é líder, não tem escolha. Se o ministério não está indo bem, você é o responsável. E, infelizmente ou felizmente, e é do humano, nós copiamos, nós seguimos e nós reproduzimos. E por vezes a igreja, ao invés de ser a cara de Cristo, o leão da tribo de Judá, está sendo a cara do pastor. Agora, quando o pastor está sendo a cara de Cristo, aí amém, glória a Deus. Mas se o pastor não tiver, ou o líder não estiver, aí é misericórdia. Então, queridos, em cada ponto que nós vemos das igrejas da Ásia Menor, que naquele tempo de fato existiam, e que foram alcançadas por esta mensagem, foram consoladas por esta mensagem. Aqueles líderes, por exemplo, a própria cidade de Éfeso, em que João foi pastor nela, o que ele escreve, depois ele também
é impactado, porque quando ele sai de Patmos, ele volta para Éfeso e se torna líder da igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo implantou, né? Inaugurou, organizou no seu ministério missionário. Então nós vemos aqui, queridos, que eu gostaria de apresentar para vocês em resumo, que a hora voa. 7 igrejas que têm significados muito importantes para nós. Éfeso tem o significado de ser desejável. Tinha características de ter fé, paciência e verdade. Contudo, a exortação era de que havia esfriado no amor. Aí, uma igreja que se esfria no amor, provavelmente é reflexo de um líder que também está frio. Só que aquele que perseverar, aquele que andar e obedecer, vai comer da árvore da vida. Ou seja, se superar todas essas dificuldades, vai alcançar a vitória, como cantamos aqui nos céus. A segunda igreja tem um significado de mirra, ou seja, aos olhos, às narinas de Deus, é uma igreja que lhe cheira bem. E por isso foi a primeira igreja a ser aprovada pelo Senhor Jesus. Contudo, passaria perseguição, passaria martírio. Mas é uma igreja que chega às narinas de Deus com um cheiro suave, uma igreja que lhe agrada. Como é que pode? Aí a gente entra no choque das realidades que ouvimos por mensagens hoje, de triunfalismo, de prosperidade. Uma igreja da Bíblia é uma igreja que passa perseguição, que passa martírio. E aí nós vamos entrar no finalzinho dos nossos estudos sobre a igreja passará ou não a grande tribulação. Essa igreja, Esmirna, passou e passa até hoje. Contudo, não temas, seja fiel até a morte. Vai receber o quê? A coroa da vida. A terceira igreja é Pérgamo. Pérgamo significa exaltação, celebração. É uma igreja que cedeu e estabeleceu alianças com o mundo. Ela se deixou dominar por doutrinas diabólicas, doutrinas materiais. E o que vai acontecer? Ela vai prender-se a falsas doutrinas e ela vai correr o risco de não receber do maná escondido, não receber o novo nome. A quarta igreja, Tiatira, significa aroma suave, mas tem algumas características, permite que falsos mestres ensinem. Ali há uma acomodação à permissividade da cultura e por isso estão fornicando, tolerando falsa profetisa e corre o risco então de poder perder o privilégio de governar as nações. Aqui o Senhor faz a promessa que aquele que vencer vai poder governar as nações, e ali está com a estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. A quinta igreja, Sardes, é a igreja da alegria. Contudo, cai num ritualismo e aí corre o risco de ter morte espiritual. As suas obras são imperfeitas. E o que vai acontecer? Corre o risco de perder as vestes brancas, porque a promessa daqueles que se mantiverem fiéis vão receber
as vestes brancas. O que significa as vestes brancas? É a santidade, é a santificação que o Senhor Jesus concedeu àqueles que buscaram, aqueles que se lançaram. Muitos hoje vivem um comodismo espiritual, um ritualismo denominacional e não querem buscar com intensidade. Falar em jejum é a mesma coisa que chamar para briga. Perde a experiência de viver a santificação. A sexta igreja é Filadélfia, é uma segunda igreja que recebe a aprovação do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. E Filadélfia tem o significado de amor. É uma igreja que tem a característica de evangelizar, de fazer missões, de compartilhar a mensagem salvadora do Senhor Jesus. Por isso ela foi aprovada. É perseverante, guarda a palavra. E ela se tornará, pois esta é a promessa, uma coluna no templo de Deus. Aleluia. A sétima e última igreja é a igreja Laodiceia, que tem como significado leigo. E por ser uma igreja com características de apostasia, por isso na linha dispensacionalista vai entender que a igreja do nosso tempo é uma igreja fria, que não sabe que está nua, não sabe que está sendo dominada pelo materialismo e acaba perdendo o fervor espiritual, correndo o risco de perder o privilégio de reinar com Cristo no trono, porque a promessa que temos é que reinaremos com o Senhor Jesus para sempre. Queridos, quando estivermos lendo e estudando as 7 igrejas do Apocalipse, precisamos entender em que fase estamos neste tempo, diante das características que o Senhor Jesus, Ele expõe, só que com autoridade, com poder, para nos mostrar e nos revelar a situação ou perigosa, ou agora confortável que estamos. É uma mensagem de alerta, é uma mensagem de avivamento, é uma mensagem, sim, de exortação. Graças a Deus que Ele nos exorta, porque Ele corrige a quem ama. Se estamos sendo corrigidos, se estamos sendo direcionados pelo Espírito, precisamos dar glória. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Precisamos dar glórias, porque Ele está sim desejando nos preparar para encontrarmos com o Senhor Jesus. Que para tanto Ele nos abençoe, porque o Apocalipse nos aponta que o futuro chegou. Fique de pé no seu lugar.